Bom, meus irmãos, para quem não me conhece, vou me apresentar mais uma vez, embora espero que a maioria de vocês já saiba meu nome, pelo menos. Me chamo Guilherme Borges, eu sou pastor de adolescentes aqui da nossa igreja, da Rede Livres. Sou também pastor do Ministério de Adoração aqui, B Adoração. Tenho 29 anos, sou casado com a G, que está sentada aqui na frente, sempre ao meu lado. Que privilégio ser casado com você, meu amor. Te amo. Eu encontrei uma matéria curiosa esses dias na internet. Não vou colocar ela aqui. Mas eu estava tentando lembrar na minha cabeça de um desenho que eu assisti em algum momento da minha vida, onde parecia que eu não lembro do personagem exato, mas parecia que o boneco, ele se desvencilhava da cabeça dele, a cabeça ficava de um lado e o corpo ia andando. E ele agia normalmente até encontrar a cabeça, encaixar a cabeça no lugar, depois ele voltava a viver normal. Se alguém lembrar onde que já viu isso, me fala, porque eu fiquei morrendo de curiosidade e não consegui lembrar o desenho que eu vi isso. Mas eu fui pesquisar na internet e, por incrível que pareça, existem alguns animais que conseguem viver com a cabeça separada do corpo. Inclusive, tem um frango, uma galinha, que ela é bem conhecida. Vocês viram só de eu falar frango? Entendi. Cara, e eu fui ver essa galinha, ela ficou viva por 20 minutos sem a cabeça, com o corpo andando, normal, 20 minutos. E a explicação científica é que parece que a maior parte do cérebro das aves fica na parte de trás da cabeça e não sei como essa galinha conseguiu sobreviver por 20 minutos. Tem também um grande inimigo de vários de nós aqui. Eu não vou falar que é só das mulheres, porque eu sei que homens também têm medo disso. Algumas baratas podem viver até cerca de 30 dias com a cabeça separada do corpo. Incrível, né? Que animal fácil de matar. 30 dias sem cabeça. Tem também as cobras, né? Eu não sei quantos já viram, mas uma cobra, ela continua viva sem a cabeça e, inclusive, ela pode até matar, dependendo se for uma cobra venenosa, por algumas horas depois que é separado o corpo da cabeça. Incrível, né? Como é a natureza, como é o reino animal, impressionante. Animais que conseguem viver com a cabeça separada do corpo. E sabe o que é impressionante também? Existem alguns seres humanos, graças a Deus, não é o caso de ninguém aqui, não é. Mas existem alguns seres humanos que acham que conseguem viver também com a cabeça separada do corpo. Acho que o corpo tem autonomia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, 2 Samuel, no versículo 6. A cabeça e o corpo. Esse é o nosso tema da noite. Segundo Samuel, no capítulo 6. Se você gosta de anotar, prepare o seu bloco de notas. Se você gosta só de prestar atenção, preste muita atenção. Tenho certeza que Deus quer falar ao coração da sua igreja essa noite. Amém? Vamos ler então, 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor
com todo tipo de instrumentos de madeiras de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Versículo 10, Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Amém? Daqui a pouco a gente vai ler mais um pouquinho, mas eu queria dar uma rápida contextualizada para você a respeito do que estava acontecendo, por que a gente está lendo essa passagem. Então nós estamos aqui nos livros de 1º e 2º Samuel. Essa divisão ela não existia antes, ela é algo mais recente na história, mas o livro de Samuel, fazendo uma junção dos dois, ele tem um grande propósito, que é registrar o estabelecimento do reino de Israel. E também esses eventos são muito importantes porque eles vão descortinando a história da revelação de Deus ao seu povo. E aqui a gente começa a ver algumas promessas feitas desde lá dos patriarcas, e elas começam a se cumprir. A gente tem o reinado de Davi, que seria um rei que aponta para o rei messiânico definitivo. E o tema principal dos livros de Samuel é a respeito da soberania de Deus. E não é uma soberania de Deus, assim, falando nos nossos termos religiosos e cristãos apenas, mas é a soberania de Deus no dia a dia, é a soberania de Deus naquilo que para nós é aparentemente secundário numa vida cotidiana, naquilo que a gente faz, naquilo que esses homens faziam naquela época. E o texto que a gente acabou de ler, o 6º capítulo aqui de 2 Samuel, algo interessante está acontecendo. O texto nos fala que Davi reuniu 30.000 pessoas, 30 escolhidos de Israel, e ele se levantou com o povo para trazer a arca de Deus de algum lugar. Então, para começar, vamos tentar entender o que era essa arca, porque talvez você esteja aqui pela 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª vez, ou você é uma pessoa que é nova nessa caminhada da fé, ou talvez você pulou as leituras de 2 Samuel na sua Bíblia e nunca ouviu essa história. Mas o que era essa arca que Davi estava trazendo? E eu não sei vocês, mas até agora o que a gente leu, essa história é meio trágica, né? Porque parecia algo tão bom acontecendo, Davi estava trazendo a arca de Deus, o povo estava celebrando, o povo estava comemorando, de repente alguém morre, e que tragédia foi essa? A gente vai tentar entender um pouquinho. Então, Êxodo, você não precisa abrir, tá? Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Na verdade, a partir do versículo 14, a Bíblia vai nos trazer o relato de Deus mostrando a Moisés o que era essa arca que ele queria que fizessem. E a gente leu aqui que a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Em Êxodo capítulo 25, no versículo 22, a Bíblia diz: ali me encontrarei com você. Então, a arca, ela era um objeto de madeira. Se você quiser saber a exata descrição da arca, você pode ler Êxodo capítulo 25. Mas a arca, ela era um objeto de madeira, muito bem adornado, e ela representava a presença de Deus no meio do povo dele. E era na arca onde Deus falava: ali eu me encontrarei com vocês. Então a arca, ela representava a presença. A arca, dentro dela, continha alguns elementos. Dentro da arca era onde deveriam ficar as tábuas dos mandamentos, da aliança que Deus fez com o povo dele. Dentro da arca ficava o cajado de Arão, e também a Bíblia vai falar lá em Hebreus que dentro da arca ficava um vaso com maná.
Isso diz para nós que tudo isso simboliza também o sustento de Deus, a autoridade de Deus, o mandamento e a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. A arca, ela era vital para aquele povo, porque ela era a presença de Deus, não era algo simplesmente arbitrário, que não tem lógica. É claro que era um objeto de madeira, mas Deus se manifestava, Deus se encontrava com o seu povo, a sua presença era transmitida, vamos assim dizer, através da arca. Então a arca tinha uma importância muito grande, muito forte para o povo de Israel. E acontece que lá em 1 Samuel, no capítulo 4, o povo de Israel entrou em guerra, entrou em uma batalha com os filisteus, que era um grande inimigo que eles tinham na época. E os filisteus roubaram a arca da aliança, os filisteus roubaram essa arca do povo de Israel. E se você já assistiu à exposição da Escola do Discípulo de 2 Samuel 6, você vai saber disso. Se você não assistiu, eu recomendo, inclusive vai ser muito citado aqui. Lá na exposição que a gente tem de 1 Samuel e de 2 Samuel, o pastor Felipe Breder falou algo muito interessante. Naquela época, você vencer um exército inimigo não era só vencer uma batalha, mas vocês sabem que naquela época os povos eram pagãos, então cada um tinha o seu Deus, os seus deuses, e quando um povo vencia o outro, isso significava também que os meus deuses são mais fortes que os seus. Então pensa só, os filisteus chegaram, eles roubaram a arca do povo de Israel, do povo de Deus, roubaram a arca que simbolizava a presença de Deus, e o pensamento deles foi: o nosso Deus é muito mais forte, o nosso Deus é melhor, nós vencemos. E eles levaram essa arca, então, para o território deles, para dentro do templo dos deuses deles. Mas, infelizmente, infelizmente não. Tragicamente, uma palavra melhor, só deu ruim para eles. Se você for ler lá a história em 1 Samuel, você vai ver que uma série de problemas, uma série de enfermidades atingiu os filisteus e eles falaram: olha, eu não quero mais essa arca com a gente, vamos mandar embora, vamos levar isso aqui de volta para os israelitas, isso aqui não pode ficar com a gente. E eles devolvem a arca, mas a arca ela fica parada lá na casa de Abinadab, como a gente leu aqui. Por quê? Porque quando você, basicamente, vou explicar um pouquinho melhor isso mais para frente, mas você não lida com as coisas de Deus de qualquer jeito. E alguns curiosos foram tentar abrir a arca para ver o que tinha dentro dela, e existia uma instrução clara a respeito disso. E esses curiosos, quando foram tentar abrir a arca, morreram. Mais ou menos o que aconteceu aqui com Uzá. Então, essa era a importância da arca para o povo de Israel, e é por isso que Davi foi atrás de restaurá-la. E o que estava acontecendo aqui também é que, na história de Israel, me desculpa se você não conhece, mas eu vou pincelar bem rápido, tá? Depois você pode acompanhar os capítulos. Mas na história do povo de Israel relatado aqui, Saul morre, Davi é proclamado rei de Judá, e logo em seguida ele é proclamado rei de todo Israel. E agora, uma das primeiras coisas que ele quer fazer é trazer a arca de volta para a cidade, para a capital, que era Jerusalém. Ele queria trazer essa representação da presença de Deus para o meio do povo. Davi aqui, ele queria trazer, porque ele era um homem comprometido com Deus, você sabe disso. Davi era um homem que amava Deus, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi queria que o povo retornasse a ter essa experiência da presença de Deus ali manifesta no meio deles, porque é algo que há 20 anos já não acontecia. Então você vai ver na história que foram 20 anos com a arca longe do meio do povo, com a arca lá na casa de Abinadab. E é por isso que a gente chegou até aqui. Até agora, tudo bem, irmãos? Tudo bem? Sim? Tranquilo? Beleza. Então eu falei a respeito da importância da arca para o povo. Mas como eu falei, a arca era algo que foi Deus que instituiu para eles. Na descrição que Deus dá lá em Êxodo, fala exatamente como ela deveria ser feita, quais eram os adornos, quais eram as esculturas que estariam ali na arca. E não só isso. Deus fala ao seu povo qual era a forma certa de
conduzir, de carregar aquela arca, porque não era qualquer um que podia tocar na arca, não era para qualquer um. Lá em Números capítulo 4, no versículo 15, a Bíblia diz que tocar na arca era uma violação direta da lei de Deus, ainda que o motivo fosse evitar a profanação. Então, em Números 7, também diz assim, a Bíblia diz, quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas para que não morram. São estas as coisas da tenda de encontro que os filhos de Coate devem levar. Aqui, esse foi Números 4, desculpa. Em Números 7, a Bíblia fala que quem tocar nas coisas sagradas morrerá. Quem deve carregar a arca são os coatitas e devem carregar em seus ombros, porque na arca havia um hastes para você apoiar no ombro e não precisar carregá-la. Tenta imaginar essa cena. E o que aconteceu aqui, meus irmãos, no texto que a gente acabou de ler, e a gente começa a ver já dois problemas logo de cara. O primeiro problema era que tinha um jeito certo de carregar a arca. A Bíblia fala em Números 4, e em Números 7, como a gente acabou de ler, que a arca ela deveria ser carregada nos ombros através das hastes que ela tinha. Só que o texto que a gente leu em 2 Samuel, como que a arca está sendo carregada? Vê aí comigo, lá no versículo 3. O que a Bíblia diz para nós? Puseram a arca de Deus numa carroça nova, uma carroça puxada por bois. Gente, pelo que a gente acabou de ver em Números 7 e no versículo 4, era para usar carroça? Um pouquinho mais forte, vamos lá, vocês conseguem. Era para usar carroça? Não. Então eles estavam carregando errado, certo? Sim. É isso aí. Eles estavam carregando a carroça, a arca, do jeito errado. Não era para usar carro. Existiam pessoas específicas para carregar, de uma tribo específica, de uma filiação específica. Essas pessoas deveriam carregar a arca. E aí, meus amigos, um problema leva ao outro. Porque não era para usar carroça, mas eles usaram. E aí o que aconteceu? Eles estavam numa colina. Já soltou o freio de mão numa colina? Embala. E aí os bois, na minha imaginação, não conseguiram acompanhar, eles tropeçaram e aí a arca estava caindo no chão. Então pensa ali, o símbolo da presença de Deus, o lugar onde Deus falava com o seu povo, a manifestação de Deus estava caindo. Aí o nosso irmãozinho Uzá, que não foi usado, né? Coitado, foi tentar ali evitar uma profanação maior ainda do que tudo já estava acontecendo, e ele encostou na arca. E como eu falei, não era para encostar. Existiam pessoas específicas que poderiam encostar. Na verdade, se a arca tivesse com as hastes, se ela estivesse sendo carregada do jeito certo, não precisaria que ninguém encostasse. E aí Uzá encostou na arca e morreu. É engraçado porque Uzá, ele fazia parte da preparação. Ele sabia como a arca devia ser carregada. A Bíblia fala que a arca ficou 20 anos na casa da família dele. Ele sabia qual que era a preparação, o que devia ser feito para carregar essa arca. E mais, Davi era rei, Davi não era um ignorante. Davi amava o Senhor, Davi, ele tinha responsabilidade também. Porque se você for ver lá em 1 Samuel, sabe quem que usava uma carroça para carregar a arca? Os filisteus, os inimigos de Israel, os inimigos de Deus, os que profanaram a arca e profanaram o próprio Deus. Eles usavam carroça. E aqui, eu não quero dizer ingenuidade, porque eu não acho que é ingenuidade, mas aqui de uma forma muito irresponsável. Davi, Uzá e, de verdade, aquelas 30 mil pessoas que estavam ali reunidas, elas não fizeram aquilo que Deus mandou.
elas desobedeceram. E por isso, a gente já viu aqui outras vezes que o pecado ele tem uma consequência, o nosso erro tem uma consequência. E, infelizmente, Uzá morreu. Porque não se brinca com a santidade de Deus. Não se brinca com os mandamentos de Deus. E tomando emprestado um termo que o Philip Breder usa na exposição desse texto, ele falou que, às vezes, Deus é perigoso. As coisas de Deus, elas podem ser perigosas para nós. A intenção de Davi era boa, gente. Como eu falei, a intenção dele era de trazer a arca de volta para o meio do povo. Davi queria que o povo celebrasse, que o povo se alegrasse com a presença de Deus. Davi queria ver novamente acontecer no meio do povo aquilo que eles ouviam falar desde lá de Êxodo, de manifestações poderosas e sobrenaturais de Deus no meio do seu povo, no seu tabernáculo. Assim como eles ouviram desde Moisés, Davi queria isso. Davi tinha uma boa intenção em trazer a arca. O texto fala que eles estavam celebrando, que eles estavam se alegrando, mas eles não fizeram do jeito certo. O relato ele é muito realista aqui, mas eles tiveram uma desconsideração com a santidade de Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus da maneira que Ele exige, e não da maneira que a gente acha que é bom. Deus exigia mais, por que os filisteus não morreram ao encostarem a arca? Deus exigia mais do seu povo, eles conheciam o mandamento, eles sabiam qual era a ordem, como que devia ser carregada a arca. Nós precisamos levar a sério a glória de Deus e a santidade dEle, amém? Mas agora, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho mais ainda a respeito da nossa realidade com esse texto. Porque, assim, existe dentro de nós, como igreja, até como indivíduos, uma leve tendência, eu diria assim, de muitas vezes ignorar o que acontece no Antigo Testamento, né? Não, mas Jesus veio, Jesus morreu, é a graça, sou salvo pela graça, está tudo bem. Nem precisa ler o Antigo Testamento, porque isso aqui, Deus não vai me matar se eu encostar aqui agora, né? Posso encostar aqui. Mas eu creio que existe uma lição muito forte, muito poderosa para nós como igreja. Eu quero fazer duas considerações importantes a respeito disso. A primeira delas é que não adianta reunir muita gente se ninguém sabe o que fazer. Então anota aí. Não adianta reunir muita gente se ninguém sabe o que fazer. E isso é um recado para nós como igreja. Quero discorrer com vocês algo que eu li de um livro de Francis Schaeffer, que abriu meus olhos para a relação desse texto com a igreja atual. Sabe, não adianta a gente se reunir muita gente que não sabe o que fazer ou que não se propõe a fazer o certo. Porque se for assim, não vai passar de uma reunião para ver gente morrendo, para ver gente morta, para ver gente que não tem vida. Francis Schaeffer, ele tem uma situação, e eu quero que você preste muita atenção, ele diz assim: em toda a história da igreja, percebe-se que o perigo sempre surge em ocasião de emergência. Surge uma emergência que nos faz suprimir a demonstração da fé. E a gente descarta a possibilidade de Deus nos guiar pelos mais diversos assuntos. Sempre parece haver uma razão legítima de se estender a mão para segurar a arca. O que eu quero começar a dizer é que não importa muito as nossas reuniões aqui, não importa muito os nossos agrupamentos, se nós estamos considerando apenas aquilo que nós achamos que importa. Aqui ele fala que é um perigo para nós como igreja, toda vez que surge um assunto emergente, algo que nos preocupa, algo que desperta a nossa atenção, algo que possivelmente pode causar um dano. E a nossa reação instantânea é ser igual a Uzá, tentar estender a mão.
E aqui ele está falando que o texto, a gente viu que essa não é a decisão correta, estender a nossa mão. E dentro desse contexto de não adianta reunir muita gente se ninguém sabe o que fazer, eu quero ir um pouquinho mais profundo com vocês e falar a respeito da igreja, a respeito do que é a igreja, e por que tem a ver a igreja lá do Novo Testamento com essa passagem de 2 Samuel. No nosso glossário evangelical, das palavras que a gente sempre ouve a respeito do cristianismo como um todo, você provavelmente já ouviu algumas definições sobre igreja. Igreja como a noiva de Cristo, igreja como o corpo de Cristo, igreja como a reunião dos santos. Talvez você já ouviu termos como igreja universal, igreja local, igreja visível, igreja invisível. Algum de vocês já ouviu algum desses termos? Levanta a mão, por favor. Ok, bastante gente. Eu quero falar rapidamente sobre 3 desses termos usados para a igreja. Fica tranquilo, a gente vai voltar lá na arca, você não vai se perder. Eu vou tentar, pelo menos. Tem uma definição para igreja visível e igreja invisível, eu vou começar por aí. Igreja visível é a igreja como os cristãos, nós, veem na terra. A igreja visível é a igreja organizada. Então, isso aqui, essa nossa reunião hoje, a gente pode chamar de igreja visível. A estrutura, a organização que nós temos, a gente pode chamar de igreja visível. É como é constituída a igreja local, a igreja que a gente consegue ver e entender. E existe a igreja invisível. A igreja igreja invisível, é como Deus a vê. Porque, sinceramente, por mais que a gente consiga reconhecer, a Bíblia fala que pelos frutos vocês conhecerão, mas não tem como nós cravarmos com certeza quem são as pessoas salvas, quem são as pessoas que estão perseverando na fé, quem são as pessoas que foram alcançadas, que foram regeneradas. Esse é um papel do próprio Deus. E essa é a igreja invisível, a igreja universal, a igreja que a gente não vê, a igreja que está sendo construída, a igreja que está sendo edificada em todos os cantos do mundo. Essa é a igreja invisível. Ficou legal esses 2 termos? Sim, tranquilo. Agora, um outro conceito sobre igreja que eu quero falar, e agora vocês vão ver que faz sentido isso aqui, é a igreja como o corpo de Cristo. Imagino que essa é a mais conhecida. E esse termo, igreja como corpo de Cristo, é Paulo quem usa essa definição lá no Novo Testamento. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Efésios 4, a gente vai ler juntos. Efésios capítulo 4. Enquanto você abre Efésios capítulo 4, eu vou ler rapidinho Colossenses capítulo 1, versículo 18. A Bíblia fala, e é Paulo escrevendo, inspirado por Deus, ele fala que ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então ele já usa essa expressão de igreja como corpo e Jesus como cabeça. Efésios 4, quem achou diz amém. Então vou ler com vocês. Efésios 4, a partir do versículo 15, a Bíblia diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, versículo 15 e 16. Passa um capítulo aí, a gente vai ler junto, Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32, dá tempo, 25 a 32. Vamos lá? Maridos, que cada um, não precisa ler junto comigo, desculpa. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo,
porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a sua igreja, porque somos membros do quê? Do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois só uma carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então esse texto é muito conhecido, né? A gente já ouviu falar e a gente já foi muito utilizado para falar a respeito do casamento, do comprometimento entre pessoas, entre um marido e uma mulher. Mas no final dele, Paulo fala que o grande mistério desse texto não tem a ver com casamento necessariamente, mas tem a ver com a relação de Cristo com a igreja. Paulo está falando que existe um corpo, o corpo de Cristo, e esse corpo está ligado a uma cabeça, que é quem? Responde sem medo, você sabe, eu sei. Que é quem? Amém, é Cristo, é isso aí. Paulo, em Efésios 4 e 5, esse texto que a gente acabou de ler, ele nos dá a ideia exata que esse mistério passa, que é por entender que Jesus, ele ama o seu corpo, que somos nós, alimenta e cuida dele. Nós somos membros do corpo de Cristo e ele é o cabeça. A gente acabou de ler, é ele quem efetua o crescimento e a edificação do seu corpo, é ele quem cuida, ele ama. Inclusive, Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 16, quando ele está falando com Pedro, e ele fala: Pedro, eu edificarei a minha igreja. Né? Parece que era Pedro que ia fazer isso, mas Jesus fala: sou eu quem edifica a minha igreja. E aqui, meus irmãos, está o perigo que Francis Schaeffer citou. Aqui está o perigo que nós, como igreja, muitas vezes estamos correndo esse risco. Porque a nossa maior falha é achar de que quem edifica a igreja é quem? Nós mesmos, eu. Quando o que a Bíblia fala é quem edifica a igreja, o cabeça, que é quem? Jesus. E muitas vezes, essa nossa preocupação em edificarmos a igreja, ela vem mascarada de boas intenções e de belas celebrações. O texto fala que tinha tamborim, tinha pandeiro, o povo se alegrava, o povo cantava, tinha flauta. Era uma bela celebração, em 2 Samuel, no capítulo 6. Era uma bela celebração. Porém, não era para ser daquele jeito. Não era fazer do jeito que eles bem entendiam. Eu preguei aqui recentemente a respeito de como Deus usa a igreja, como nós, como igreja, como discípulos de Jesus, somos usados pela missão que Ele tem para nós. Mas vocês lembram que a palavra diz que a autoridade foi dada a quem? A Jesus. Toda a autoridade foi dada a Ele, não a você. Você não tem a autoridade dEle. Nós fazemos na autoridade dEle, mas não é nossa. Não é nossa. É a presença contínua e poderosa dEle, através do Espírito Santo, que está agindo na vida de discípulos e da comunidade que somos nós, o corpo de Cristo. E é isso que está dando à igreja sabedoria e poder para cumprir o papel dela aqui na terra. Para adorar como deve ser adorado, para pregar como deve ser pregado, para viver igreja como deve ser vivido. Vocês estão começando a entender o que eu quero dizer essa noite? Amém? Tem um autor que chama... É holandês, então eu vou chutar uma pronúncia aqui. Klaus Bick. Ele fala que o único fundamento capaz de suportar a igreja é Jesus Cristo. E Cristo edifica a sua igreja em consonância com a aliança por seu Espírito, sua palavra, e não colecionando indivíduos solitários e convertidos. E agora um adendo meu, que acham que sabem o que é melhor para a igreja. Que acham que sabem o melhor jeito de adorar a Deus, mais do que Ele mesmo. O corpo humano, ele é dirigido pela cabeça. Você já deve ter ouvido a expressão morte cerebral. A pessoa os outros, pode até estar funcionando ali alguma coisa ou outra, mas sem a cabeça o corpo humano não existe.
Tem alguns animais, como a gente viu, essa galinha extraordinária que viveu algumas horas sem sua cabeça, baratas. Animal incrível do reino, né? Impressionante. Baratas sobrevivem à cabeça, mas o corpo de Cristo não. A igreja, cito agora o Francis Schaeffer, a igreja não é um corpo que inventa ideias. A igreja é uma declaração daquilo que Deus revelou a respeito de si próprio na Escritura, meus irmãos. A nossa tentação constante é sempre de fazer o quê? Não, vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. Fazer do jeito que eu acho que é bom. Eu vou fazer. Gente, eu quero adorar a Deus. Eu quero promover aqui a integração, a comunhão. Quero ver pessoas sendo alcançadas. É para a glória de Deus. Mas está fazendo... Seu coração está obedecendo, seu coração está seguindo aquilo que Deus fala. É interessante porque eu citei o conceito de igreja visível e invisível. Eu quero deixar isso, enfatizar um pouquinho mais sobre isso. Por que eu falei dessas duas definições? Porque a nossa tendência é raciocinar que existe como eu falei, esse conceito ele é real, ele é verdadeiro. Mas a nossa cabeça a gente confunde o significado dele. Porque existir uma igreja visível e invisível não quer dizer que Deus cuida da invisível e a gente cuida da visível. Não, Deus cuida das duas. É Jesus quem edifica a igreja. É Jesus que nutre, alimenta e cuida do seu corpo. É Ele, não somos nós. E meus irmãos, quando nós nos reunimos aqui, sem buscar um entendimento profundo daquilo que Deus quer para nós como corpo, sem buscar sabedoria divina, sem buscar um direcionamento de Deus, isso aqui não passa de uma reunião de pessoas que estão vendo outros morrer. É reunião para gente morta. Pode juntar 30 mil, ali tinha sacerdote, ali tinha soldado, tinha representante de todas as tribos de Israel, mas não interessa. Porque se não tem pessoas dispostas a obedecer os mandamentos de Deus, se não tem pessoas dispostas a fazer o que é certo, se só tem pessoas que querem fazer aquilo que bem entendem, por melhor intencionados que sejam, o resultado é morte. O resultado é morte. E isso nos leva a um segundo entendimento importante que a gente precisa ter como corpo de Cristo. A igreja ela foi chamada para redimir o mundo e não para copiá-lo. Essa tendência que nos assola de achar que a edificação da igreja é nossa responsabilidade, é nossa autoria, é nossa função, ela faz com que a gente comece a copiar as coisas do mundo, porque o que o mundo está fazendo? O que o mundo está fazendo? A gente precisa ser melhor, a gente precisa copiar, as pessoas estão sendo atraídas pelo mundo, o que ele está fazendo que a gente vai ter que fazer também aqui dentro? E aí sabe o que acontece? A gente coloca carroça onde era para ter gente carregando no ombro. A gente começa a copiar as coisas do mundo, enquanto o nosso chamado não é para isso. O nosso chamado é para ser, assim como o corpo é a comunicação externa daquilo que é o interno, o corpo de Cristo é a comunicação das verdades de Cristo para o mundo, não o contrário. A gente não muda o mundo fazendo as mesmas coisas que eles. Sabe qual que é o resultado disso? Morte. Porque se não tivesse uma carroça ali, se não tivesse boi carregando aquilo que é santo, se aquilo fosse feito por pessoas sérias, compromissadas, entendidas a respeito dos mandamentos de Deus, Uzá não teria morrido. Ele não teria encostado na arca, porque a arca não ia nem correr o risco de cair. E meus irmãos, sabe, há 3 semanas atrás eu preguei aqui a respeito do ID, e eu falei do crescimento da igreja. Não sei quantos se lembram. Se você não estava, vou refalar esse tópico. Não o tópico todo, né? Mas só esse dado. Em 29 anos, os templos evangélicos cresceram 543% no Brasil. É muita coisa. Posso ouvir um glória a Deus? Agora, se a igreja evangélica está crescendo, se o povo de Deus está crescendo, me diz aí, por que o nosso país não está melhorando?
Por que a gente continua a ver muita injustiça? Por que a gente continua a ver pessoas cada vez mais perdidas? E agora sim, a gente pode muito bem jogar a culpa no diabo, né? E assumir a postura, não, as forças das trevas, a gente está tentando aqui. Mas será que nós, como igreja, a gente está lembrando que tem um cabeça, que ele que manda em nós? Ou a gente está tendo esse crescimento, essas coisas assim, do nosso jeito, e não do jeito de Deus? Porque enquanto nós não lembrarmos que existe um cabeça que nos guia, sempre parecerá que há uma razão legítima para a gente encostar na arca. Sempre vai ter um perigo, sempre vai ter alguma urgência. A igreja está em perigo, eu preciso salvá-la. O evangelho está correndo um grande risco, eu preciso fazer alguma coisa. Sempre vai ter um motivo para a gente encostar na arca, enquanto a gente não lembrar que a cabeça é Cristo e não nós. Mas existe uma bênção. Oh, diz um aleluia bem forte aí. Aleluia. Aleluia, porque esse texto não para no versículo 10. Que coisa boa. Vamos voltar lá em 2 Samuel capítulo 6. A partir do versículo 11, a Bíblia diz assim: Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, já não tinha mais carro. Tinha gente andando e carregando a arca. Quando eles davam 6 passos, Davi sacrificava um boi, um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Aleluia. A partir do versículo 11, a gente pode ver que Davi tinha desistido de trazer a arca, mas uma notícia boa chega para eles. A casa de Obed-edom, onde a arca ficou, está sendo abençoada. Deus está abençoando. E é interessante porque provavelmente Obed-edom, ele nem era do povo de Israel, e mesmo assim ele foi abençoado. A presença do Senhor abençoa a casa onde ele é honrado. E não só isso, a presença do Senhor cumpre propósitos também. Em 1 Crônicas, no capítulo 26, a Bíblia vai dizer que uma das bênçãos que Obed-edom recebeu foi ter 8 filhos. 8 filhos, e como eu falei, isso é um cumprimento do mandato cultural lá de Gênesis, onde a Bíblia diz, né? Crescer, multiplicar-vos, encher a terra, é cumprimento de propósito, é uma bênção com propósito. Não é uma prosperidade desenfreada, um crescimento vaidoso. Era bênção com propósito. Isso que Deus estava fazendo na vida de Obed-edom. A partir do versículo 12, a gente vê agora uma nova postura de Davi. A frase que diz que eles paravam com os passos. Davi foi ver o que tinha feito de errado. Existe um jeito certo de fazer as coisas de Deus, então vamos fazer. Lá, essa mesma passagem ela é retratada em 1 Crônicas, no capítulo 15, e acrescenta alguns detalhes a essa história. E lá em Crônicas fala que trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas. Meus irmãos, existe bênção, existe cumprimento de propósito para quem faz as coisas de Deus do jeito certo. Amém? E a pergunta que fica para nós é, se você está... Guilherme, eu ainda não consegui fazer essa ligação, cabeça do corpo, com a igreja, com esse texto de 2 Samuel aí, está meio confuso. E, aparentemente, eu só critiquei a gente, né? Eu só falei mal de nós, como igreja.
Eu me incluo nessa, tá, pessoal? Não estou acusando ninguém aqui, estou acusando a gente mesmo, nós todos. O que eu faço? Qual que é a praticidade? O que é fazer as coisas do jeito certo? Então, o que é cumprir esse mandamento do jeito certo? O que eu faço, né? Se você está me dando essa bronca, me diz o que eu posso melhorar. Esse não é o final, mas eu estou chegando bem pertinho do final, tá? Não se engane. Eu quero destacar 3 coisas e vai ser muito rápido, eu prometo. Que serviram para os israelitas, que serviram para Davi, serviram para a igreja primitiva, tem servido para a igreja ao longo de vários anos e que serve para mim e para você essa noite também. O que a gente deve fazer? Como saber, então, se a gente está no caminho certo, com as motivações certas, fazendo aquilo que é certo? E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, como viver essa bênção de Deus, esse propósito que Deus tem para a sua igreja, como estar com a cabeça conectada com o corpo e vice-versa, com o corpo conectado com a cabeça. Primeira coisa, meus irmãos, que para mim ficou muito claro nesse texto é a obediência. Paulo fala ali em Efésios capítulo 4, que a gente leu, fala seguir a verdade. O pastor Felipe Breder, na exposição dele, comenta que provavelmente Davi pegou o livro da lei e foi ver o que eu fiz de errado. O que eu tenho que fazer exatamente para cumprir os mandamentos do Senhor. Como eu tenho que transportar a arca. E, meus irmãos, sabe, a Bíblia ela é muito mais que um manual, mas ela nos apresenta qual é a forma de nos relacionarmos com Deus. É um mandamento, tem mandamentos aqui dentro. Tem uma instrução de como viver essa vida. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa, se você sabe que tem alguma área da sua vida que não está andando, que talvez você tenha andado em desobediência, até de uma forma inconsciente, vai procurar na Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Vai conhecer os textos do Antigo Testamento, com lições tão importantes para nós. Sabe o que a igreja de Atos 2, a igreja renovada, cheia do Espírito, sabe o que a igreja de Atos 2 fazia? Eles perseveravam na doutrina. Então, uma igreja que quer ser abençoada, uma igreja que quer viver os propósitos de Deus, uma igreja que quer ter sua cabeça conectada com o corpo, se é uma igreja que quer celebrar, viver ali aquela alegria que o povo de Israel estava vivendo, uma igreja que precisa perseverar na doutrina, precisa conhecer a Bíblia, amém? A Bíblia fala que entre a igreja de Atos 2 havia temor, porque a obediência gera temor. E a gente pode ver nesse texto que a gente acabou de ler que Davi ele ficou temeroso, porque ele entendeu que estava desobedecendo. A obediência gera temor, irmãos. É uma bênção para nós. A segunda coisa aqui é celebração. Obediência. A obediência é um caminho para cumprir, para ser abençoado e cumprir os propósitos de Deus, mas celebração também é. A Bíblia fala aqui que teve muita festa, meus irmãos. Davi e o povo fizeram uma festa santa, uma festa humilde, uma celebração correta, com intenções corretas e humildes. Como igreja, meus irmãos, precisamos ter essa alegria, essa celebração de estar juntos. Sabe, de chegar aqui aos sábados, aos domingos, ou qualquer dia que você está cultuando no seu PGM, chegar com o coração alegre. Por mais difícil que a nossa vida seja, por mais complicado que sejam os nossos problemas, é chegar aqui com alegria de saber que isso aqui é parte do propósito de Deus. Isso aqui é parte da bênção de Deus. A gente ter é um privilégio para nós celebrar o Senhor. Davi, ele quase perdeu o rumo aqui, meus irmãos. Começou a rasgar a roupa dele, de tanta alegria que ele estava com a presença de Deus. Ele estava celebrando a presença de Deus. Começou a dançar, a esposa dele ficou brava com ele. Depois você pode ler essa história e não foi bom para ela. Mas Davi estava muito alegre, meus irmãos. A gente precisa celebrar, tem bênção na celebração. Posso ouvir um amém? Sabe o que a igreja de Atos 2 fazia? A igreja, que agora temos esse entendimento, né? O povo de Israel e a igreja parecem duas coisas diferentes. Mas sabe o que a igreja de Atos 2 fazia? Lá em Atos 2, você pode ler. Diz que eles louvavam a Deus e tinham alegria e singeleza no coração. Olha que bênção, obediência e celebração. E a terceira coisa que eu quero comentar agora, se a gente vai para o final, é comunhão.
Um pouquinho mais para baixo, a gente não vai ler, mas nos versículos 19 ali, no 18 e 19, a Bíblia fala que Davi, ele repartiu a todo o povo pão. Cada um, homens e mulheres, ganharam um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E todo o povo se retirou e foi para sua casa. Assim como na igreja de Atos 2, a igreja que a gente tanto vive, né, a gente precisa voltar aos princípios, a gente precisa voltar à igreja primitiva. A igreja primitiva fazia a mesma coisa que Davi estava fazendo ali. Era o repartir do pão, era comunhão, era estar juntos. Existe bênção na comunhão da igreja. Eu posso ouvir um amém? Que alegria, tem que ser uma alegria para nós também poder viver em comunhão uns com os outros. Agradecendo a Deus os seus grandes feitos, agradecendo a presença dEle manifesta no nosso meio. E o fato de quem é Ele, graças a Deus é Ele que edifica a igreja, não eu e você, meu irmão. Que motivo bom para a gente ter comunhão, não é mesmo? É claro que isso não esgota todas as ações que nós devemos ter como igreja, mas eu queria deixar essas 3 para você: obediência, comunhão e celebração. Mas esse é o final. Quando tudo isso falhar, e quando você olha para a pessoa que está do seu lado aí, provavelmente você é mais pecador que ela. Mais do que eu, duvido. Duvido alguém ser aqui. A gente vai falhar em algum momento. Vocês não concordam comigo? Pô, a gente está falando de Davi, né? Não é um qualquer um. É o cara citado como que o homem segundo o coração de Deus. E Davi falhou. Olha só, Davi falhou perante todo o povo. E muitas vezes a gente vai falhar. Se Deus é um Deus perigoso, como que pode nós, pecadores, resistirmos a esse perigo? Como que eu posso encontrar esse Deus bondoso? Porque eu falei, existe bênção naqueles que honram a Deus. Mas como que eu posso fazer para pular esse caminho de parar de correr esse risco com um Deus perigoso e viver na bênção? O texto fala que enquanto eles caminhavam, houve sacrifício e derramamento de sangue. Você pode ler lá, a gente acabou de ler, na verdade, no versículo 13. Enquanto o povo de Israel, enquanto Davi andava, havia o que? Sacrifício e derramamento de sangue. Isso fez com que eles saíssem do perigo de Deus, experimentassem a bondade e a bênção de Deus. Sabe, Davi teve medo. A morte gerou medo na vida dele. E é provável que em muitos momentos nós teremos medo. Como que a gente pode se ligar na cabeça que é Cristo? Cara, parece tão difícil esse negócio de viver igreja aqui. É difícil. Mas, Cristo, como que eu posso me relacionar com esse Deus sem ofender a santidade dele com os meus pecados? Porque eu sou muito pecador. Mas se nós antes não podíamos habitar na presença de Deus por causa do nosso pecado, Jesus, o verdadeiro sacrifício, derramou seu sangue na cruz. E agora a gente pode parar de ter medo desse Deus perigoso para viver da bondade dele. Amém? Meus irmãos, tudo isso aqui para nós é algo muito importante. Uma igreja que pode contemplar e desfrutar da presença de Deus como corpo de Cristo. Uma igreja que é edificada e alimentada por Ele. Uma igreja que vive cumprindo os propósitos de Deus para essa nação, para essa cidade. Uma igreja que desfruta de bênçãos, de comunhão. É uma igreja que entende e reconhece o sacrifício de Jesus por nós. Seria impossível passarmos por esse caminho. Impossível se não fosse o sacrifício dele.